o que é exatamente o mercado? Bem, o mercado tem um componente estrutural e um componente imaterial. Ou seja, há um mercado que estabelece relações de troca, relações de compra, relações de venda, enfim, e que envolvem a materialidade da produção e a materialidade de consumo e uso de produtos. Mas veja só, esse é o momento no qual essa materialidade ela já não é tão consolidada quanto era antes. E nós vamos falar isso um pouco mais adiante. Fazendo um resgate do que nós falamos sobre o sistema produtivo, então tudo aquilo que envolve processos produtivos, ou seja, forças de produção e relações de produção, a forma como isso é gerido, o papel do Estado exercendo um poder regulatório e que estabeleça determinadas balizas, tanto para a qualidade dos produtos quanto para a oferta de serviços. E, claro, quais são as culturas, os valores e até os componentes ideológicos que estão presentes por trás disso e que fazem, inclusive, a roda do sistema produtivo girar. Do ponto de vista da sua estrutura funcional, portanto, o mercado está dentro do sistema produtivo. Então, ele vai envolver um componente humano, aquilo que se refere genericamente como capital humano, recursos materiais, e que hoje também nós temos que contar com recursos que são imateriais, como inclusive esse que nós estamos usando agora, uma plataforma digital, e os produtos, seja na forma de bens de consumo ou de serviços. Portanto, é essa estrutura funcional que basicamente se traduz naquilo que será estabelecido como mercado. Então, olhem só, no mundo antigo, aquilo que é conhecido como ágora, que é esse espaço público no qual as pessoas tinham essa maneira de se relacionar, seja comercializando algum tipo de bem ou fazendo algum tipo de troca, ou até mesmo como um espaço no qual as pessoas pudessem ver e ser vistas, isso de uma certa maneira persiste, só que de uma forma mais sofisticada. Então, vejam que essa ideia de mercado ela é uma ideia que não é nova, ela só foi reelaborada e se sofisticou. Portanto, nós podemos dizer que estruturalmente, e aí falando numa estrutura física, o mercado ele vai ter um constitutivo produtivo, né, que muitas vezes está centrado naquilo que tem uma característica industrial, né, uma estrutura industrial. Então, quanto mais modernas são as sociedades capitalistas, por exemplo, mais industrializadas elas são. Há também um mercado que é um mercado de serviços. Então, vejam, serviços de saúde, serviços de educação, serviços que atendem a lazer. Então, isso é prestação de serviço. Quando você resolve ir tirar as férias num resort, num paraíso, né, lá no Caribe, ou quem sabe lá na Polinésia, olha que coisa chique. Então esse lazer aí ele é um serviço prestado, da mesma maneira que se você está estudando numa escola privada, esse serviço que está sendo prestado é um serviço educacional. Ou se você não é atendido na rede pública de saúde pelo SUS e resolve buscar um atendimento privado, essa prestação de serviço, ela é a prestação de serviço em saúde, portanto, é uma outra modalidade. E
Um terceiro pilar dessa estrutura do mercado é o sistema financeiro, porque é óbvio que toda essa estrutura produtiva, seja ela industrial, seja ela na prestação de serviço, ela tem um componente fundamental que é a sua sustentação financeira. Então, hoje, inclusive, talvez seja desse constituinte estrutural aquele que é mais importante, porque é um tanto quanto óbvio que nenhum empreendimento, seja na produção de um bem qualquer, ou seja na prestação de um serviço, pode ser realizada se ele não tem as condições de custeio, se ele não tem capital para ser criado e se ele não tem o volume de capital para se manter ativo. Pegando um exemplo da atividade produtiva, escolhi aqui a atividade pecuária, que no caso no Brasil é uma atividade muito intensa. Então vejam, a partir dessa atividade pecuária, os animais produzidos, sejam eles quais forem, podem ser bovinos, podem ser suínos, podem ser frangos, enfim, eles vão para o matadouro. Então, esse é um primeiro processo ao qual esse produto, vamos dizer assim, com todo respeito aos animais, mas é uma primeira transformação desse produto, que é de um animal vivo em cortes de carne. Também deriva daí um produto que é o couro dos animais, no caso de bovinos, por exemplo. No caso de ovinos também, né, com o uso da lã. Então, o couro dos bovinos, por exemplo, vai para uma indústria, que é a indústria do curtume, uma indústria que vai promover um beneficiamento do couro dos animais, que no segmento do uso desse tipo de produto, ele vai abastecer, por exemplo, aí uma fábrica de calçados, e que em seguida vai para venda em varejo numa sapataria. Agora, observem que tanto para a fábrica química que fornece insumos para o curtume, quanto para retroalimentar toda essa cadeia, é necessária a produção e o fornecimento de energia. Portanto, nós já devemos aqui pensar o quanto uma determinada cadeia ela envolve etapas complexas e o quanto essas cadeias produtivas são interligadas. Apenas por esse exemplo se poderia dizer o seguinte: é impossível uma atividade econômica nesse nível industrial ocorrer sem um suprimento de energia adequado. Ponto. Então é importante destacar isso para mostrar que várias das atividades humanas hoje, sobretudo no mundo globalizado, elas têm alta repercussão dependendo dos pontos dessa cadeia produtiva. Okay? E se nós considerarmos aquele primeiro momento lá da transformação dos animais em carne, dos animais vivos em carne, eles também sofrerão uma segunda transformação, para serem vendidos em supermercados, em açougues, né? Essa transformação muitas vezes ela vai se dar na transformação de cortes de carne em um prato pronto, ou em um subproduto, ou em um derivativo desse produto. Então isso é um exemplo para mostrar o quanto uma cadeia produtiva ela pode envolver várias etapas, várias formas de transformação da mercadoria, uma transformação primária, secundária, terciária, quaternária, enfim, múltiplas etapas. E o quanto isso é interligado. E claro, a atividade produtiva, ela é uma atividade econômica que ela vai promover a geração de empregos, ela vai promover a geração de renda, ela vai promover parte da circulação dessa renda na forma de impostos recolhidos, e esses impostos recolhidos, se bem usados, se repercutirão em serviços públicos que beneficiam a toda a sociedade.
Portanto, a produção ela envolve uma materialidade muito positiva do ponto de vista de fazer com que uma atividade econômica ela se repercuta com múltiplos benefícios. Agora, olhem só, todo esse exemplo, toda essa estrutura de sistema produtivo, ela está atrelada à necessidade de que isso tenha financiamento. Ou seja, empreender qualquer atividade produtiva implica em se servir de recurso financeiro para instalar o empreendimento, para contratar pessoas, para comprar matérias-primas, etc. Portanto, não há como dissociar o sistema produtivo do sistema financeiro. E, a partir do momento em que esses empreendimentos funcionam, eles também voltam a investir parte desse recurso, seja o lucro, ou seja a captação de mais capital para ampliação de empreendimento. Isso envolve o sistema financeiro. Aqui eu coloquei na figura dos bancos para ficar ainda mais fácil da gente entender. E isso tudo está dentro do que é a figura do Estado e da sociedade. E espera-se que o governo, que é a estrutura temporária que administra tudo aquilo que é o Estado, a bem da sociedade, faça com que isso flua de uma tal maneira que a atividade produtiva, que a atividade econômica, ela se repercuta de forma positiva para toda a sociedade. Então, isso é muito bonito olhado mediante essa forma diagramática, né? E aí nós vamos ver que em muitos momentos esse retrato não flui exatamente assim. Bem, então, centrando esse papel econômico na figura dos bancos, os bancos eles também funcionam com o papel de multiplicadores de outros agentes financeiros. E dentro desse sistema há vários agentes financeiros que vão promover diferentes formas de captação de recurso, de giro desse recurso, de rentabilidade desse recurso financeiro, não é? De operações financeiras dentro do próprio sistema financeiro, ou seja, algo que transita daquilo que é um investimento financeiro para outro investimento financeiro, não necessariamente alinhado a uma atividade produtiva. Portanto, isso aí eu coloquei alguns exemplos: empréstimos, os juros, que também tem muita relação com uma política nacional de maior ou menor taxa de juros, fundos de investimento, letras de crédito, ações e etc, etc. Há vários tipos de atividades financeiras e de oferta de produtos financeiros que se alinhem a esse exemplo. Portanto, hoje um componente que é muito forte dentro dessa lógica econômica global é o fôlego e a enorme importância desse sistema financeiro, porque muitas vezes a atividade produtiva ela se torna menos convidativa e rentável do que o investimento no próprio sistema financeiro. E aí a gente dá o nome para esse tipo de atividade, que é uma atividade que não se vincula necessariamente a uma atividade produtiva, ou seja, dinheiro gerando dinheiro, como uma atividade especulativa. E aí vejam só, diante dessa situação, o sistema financeiro, em muitos aspectos, ele acaba sendo maior em termos de importância do que o Estado e a sociedade. Eu convido você a fazer um exercício que é o de se colocar diante de um telenoticiário e olhar dentro da grade de programação desse telenoticiário quantas vezes se fala sobre mercado. Vocês vão ver que se fala no mercado quase como se fosse uma pessoa ou um ente sobrenatural. O mercado reagiu dessa maneira, o mercado recebeu
tal notícia de maneira boa, o mercado azedou por conta disso, por conta daquilo. Portanto, o mercado ele acaba sendo sensível aos ruídos que são determinados pela política dentro dos países, por determinadas situações dentro do próprio sistema produtivo e por determinadas situações dentro do próprio sistema financeiro. E isso nos leva a questionar o papel que hoje a financeirização da economia tem sobre a própria sociedade. De tal forma que o sistema financeiro hoje ele chega a ser muito mais poderoso do que as próprias ações do poder executivo e até mesmo superam as capacidades regulatórias que o sistema legislativo construiu. Então, em muitos momentos, o investimento na produção acaba sendo menos convidativo do que uma atividade especulativa, por exemplo. Investir na produção implica em lidar com a possibilidade de que existam intercorrências no meio desse processo produtivo. A atividade agrícola, por exemplo. Existem variáveis que modulam a atividade agrícola, né? A quantidade de chuvas, o teor de umidade, a qualidade e a quantidade de alimento que será produzido numa determinada safra de grãos, por exemplo. Então, embora existam formas de que um agente financeiro ele possa vir a se proteger dessas intercorrências, o mercado especulativo ele pode oferecer menores possibilidades de que esse retorno financeiro não ocorra de acordo com os cálculos prévios de quem está investindo. E o resultado disso é que uma economia em que a atividade produtiva está em estagnação, ou uma economia no qual a atividade produtiva ela é reduzida por uma condição de baixa capacidade de atividade industrial, ou a industrialização desse país ou dessa região ela é muito modesta. Então, tudo isso vai fazer com que essa atividade produtiva ela se repercuta em outras dimensões econômicas, como, por exemplo, na própria atividade econômica relacionada à fluidez no consumo de bens e de serviços. Portanto, as pessoas terão menor oportunidade de emprego, porque essa atividade econômica ela está ou estagnada ou em recessão, enfim. Então haverá uma redução das vagas de emprego. Com essa redução nos postos de trabalho, as famílias perdem renda. Perdendo renda, isso leva a uma condição de dificuldade social para essas famílias, né? E a economia como um todo se ressente disso. Portanto, a baixa produtividade ou condições de produtividade que sejam numa taxa de crescimento muito baixa, elas têm repercussões sociais muito dramáticas. A estrutura do mercado e a setorização da economia classicamente são definidas assim: há um setor primário, que é aquele relacionado ao trabalho direto com a produção de matérias-primas, um setor secundário, que é o da atividade industrial, e o terceiro setor, aquele associado a comércio e serviços. Um setor que, em geral, concentra muita atividade. Hoje, nós vemos no mundo, inclusive, as maiores empresas do mundo, aquelas que têm crescido de forma mais eficiente, são aquelas que têm prestado serviços, né? Vocês vão ver daqui a pouco que empresas como a Amazon, como Uber,
Airbnb, são todas empresas que não têm um parque industrial. O que é que elas têm? Tem uma estrutura poderosa de computadores que oferece plataformas de comércio, ou seja, presta um serviço gerencial do ponto de vista digital. Então esse é um exemplo de um mercado tradicional, uma época fora da pandemia, né, uma época no Natal, da rua 25 de março, lá na capital do estado de São Paulo. Então um exemplo clássico do mercado, tal como devia ser lá na Ágora, no mundo antigo. Então essa é uma imagem muito comum que as pessoas têm de mercado, que é essa relação física de ir e adquirir um produto, né, de negociar um produto, de vender um produto, de comprar um produto. Mas nós vamos ver que, na verdade, essa visão de mercado hoje ela tem se sofisticado cada vez mais. Inclusive, há um mercado que cresce em taxas muito altas, que é o mercado digital. Isto é, hoje muitos consumidores se sentem muito à vontade para pesquisar sobre determinados produtos por meio da internet. E mais ainda, se sentem bastante motivados a adquirir produtos dessa forma também. Algo que reconfigura essa própria relação de mercado, ou seja, as pessoas não se sentirem mais motivadas a ir até o local para pegar na mercadoria física, para estabelecer aí suas opções de escolha e compra, né? E as pessoas fazem isso hoje de forma digital.